Fala pessoal, Terra do Futebol, o teu canal de futebol tá de volta na área. Eu sou o Fernando Eifler E eu sou o Nando Terra. e no vídeo de hoje estamos aqui para trazer para vocês o pós-jogo da dupla Grenal. O pós-jogo do empate do Grêmio com o Curitiba por 1-1 e da vitória colorada por 2-1 sobre o Bragantino. Vamos começar o vídeo com o empate do Grêmio, jogo que aconteceu no domingo, às 4 horas da tarde. O Tricolor, que foi com um time misto para Curitiba, empatou com o Coxa em 1-1 lá no Couto Pereira. Nando, o que tu achou do jogo, o que tu achou da partida, da atuação do Grêmio e da escalação do Renato? Cara, a gente viu os dois jogos juntos hoje, eu e o Fernando. Foi bem interessante trazer esse material para vocês hoje, porque a nossa primeira divergência hoje ficou por parte da escalação, né, Fernando? Exatamente. A gente tava olhando lá e eu achei. Todo mundo sabia que o Renato ia poupar, ia botar transição se quisesse, mas não colou, aí ele teve que botar os reservas. Mais ou menos, eu já não fugiu muito do que eu imaginava que ele fosse colocar em campo, mas algumas boas surpresas. Eu achei que ele ia dar um jeito do Ferreirinha não ser titular, e o Ferreirinha foi. Isso para mim acabou sendo uma surpresa, o que era óbvio para todo mundo, mas eu tinha uma ressalva. E o Jean-Pierre no jogo, que para mim jogou uma boa partida. O primeiro tempo do Jean-Pierre foi muito bom. O Jean-Pierre, para mim, faz o terceiro jogo consecutivo numa crescente. Volto a dizer, na análise dos 3 jogos eu falei a mesma coisa. Longe de ser o grande Jean-Pierre, muito aquém. E eu vou saudar muito a entrevista pós-jogo do Jean-Pierre, que foi uma entrevista de um jogador maduro, de um jogador que não vai se esconder das responsabilidades dele e que reconhece o mau momento nas palavras ditas por ele. Parabéns, Jean-Pierre, é isso que a gente espera de um jogador profissional. Mas voltando à partida como um todo, o time do Grêmio, ele estava novamente com a crítica que o meu amigo Fernando Eifler está sempre fazendo, uma marcação frouxa, uma marcação recuada, e que quando adianta, ela até na rodada passada, se eu não me engano, eu fiz alguns elogios que o Grêmio conseguiu marcar mais na frente, mas o Grêmio, ele me parece que ele não sabe se mexer de um recuo para uma marcação mais avançada. Quando ele faz isso, ele quebra suas linhas, ele se espaça. Eu elogiei muito há algum tempo atrás, a questão do Renato ter feito o time começar a pulsar dentro da partida, né, Fernando? Sim. O time se espaçava de acordo com a necessidade, às vezes para afastar os jogadores adversários e criar espaços, e às vezes ele se compactava dentro de um mesmo jogo, com a mesma formação. Eu louvei muito isso. Me parece que o Grêmio, ele não só perdeu isso, como isso meio que está desmanchando o Grêmio, porque o Grêmio, ele se espaça e ele não consegue se remontar durante a partida. Exatamente. Ele em algum momento do jogo ele se quebra taticamente e ele não consegue, o time sozinho não consegue se recompor e se reorganizar, e aí precisando do técnico, o técnico não tem ajudado também. O time está destreinado, o time... Hoje, pela primeira vez, eu sempre tive ressalvas quanto a criticar muito a preparação física do Grêmio. Hoje o time do Grêmio estava se arrastando no segundo tempo, se salvou de não perder o jogo. Né, Fernando? Acho que o time do Grêmio tomou alguns grandes sustos na segunda etapa, só não perdeu porque realmente o time do Curitiba, e que me desculpe a nação coxa branca aí que está nos assistindo, a gente sabe, já fez até especial do Curitiba aqui, ele é um time muito fraco, um time que estava mais... um time que está tentando fugir do rebaixamento não pode perder a oportunidade que perdeu hoje. Eu acho que não tem como. Desculpa, Fernando, vai lá. Concordo totalmente contigo, falando do Curitiba. Nós até já havíamos conversado, o Curitiba, na nossa visão, na minha visão, né, está praticamente fadado ao rebaixamento, que nos perdoe os torcedores coxa branca, mas o Coxa muito dificilmente vai conseguir escapar do rebaixamento. O time joga mal, a pontuação é muito baixa, a distância para quem está fora cada vez aumenta mais, então o Coxa dificilmente escapa, e a atuação de hoje para mim também foi um carimbo nesse descenso do Coxa para a Série B. O Curitiba jogou muito mal, mesmo no segundo tempo, quando foi bem, ele foi bem muito pela inoperância gremista, a inoperância tricolor. O Grêmio, como o Nando Terra, o meu amigo Nando Terra comentou,
deu muitos espaços, ficam vendando em todos os jogos. E nessa segunda etapa o Coritiba conseguiu sair um pouco mais, criar um pouco mais, ameaçar um pouco mais o Grêmio, mas é aquela coisa que tu vê muito no desespero. Voltando um pouco, né, ao primeiro tempo, eu notei que o Coxa no primeiro tempo parecia um time entregue. O Grêmio dominou as ações, o Grêmio conseguiu ampliar o seu jogo. O Jean-Pierre, assim como o Nando citou, fez uma grande partida no primeiro tempo, uma boa partida, conseguiu distribuir bola, enfiar algumas bolas, tinha um bom domínio de bola. O Grêmio teve volume de jogo, coisa que não vinha tendo, abriu o placar e eu vi um Coritiba praticamente entregue. Entregue, com aquela cara de time rebaixado, aquela cara de time que não vai ter força para escapar. É um time que está aceitando a derrota. Exatamente. É um time que aceita a derrota, ele não se indigna mais com a derrota. Exatamente. E esse é um time, é uma característica que todo torcedor que já foi rebaixado de Inter, de Grêmio, de todos os grandes, mas em especial a dupla Grenal, sabe ver esses sinais dentro de campo num time. Ele olha para dentro de campo e esse cara não está indignado que ele está sendo rebaixado. Exatamente, é sintomático. Tu olhava o Grêmio atacando e não era aquela coisa de domínio, toque de bola, tipo, o Grêmio tá traçalhando. Não era. O Grêmio pegava a bola, ia trocando passe e os jogadores do Curitiba olhavam, parecia que estavam assistindo. Parecia que eram torcedores na arquibancada assistindo um jogo de futebol. Assistiam o Grêmio jogar. Na segunda etapa, deve ter tomado uma mijada no vestiário, voltaram de outra forma, o Grêmio voltou como tem feito em vários jogos, voltou com o resultado embaixo do braço, tá decidido, o Curitiba tá morto, vamos parar. Aí o Grêmio parou, o Coritiba conseguiu ir pra frente, conseguiu ir um pouco pra cima, mas ainda assim deu pra ver uma limitação homérica, uma limitação absurda. O time ainda assim tinha muitas dificuldades, era muito balão pro Neilton que corre e tenta se virar lá na frente, chuta de longe, tenta driblar um ou dois. Vou te interromper rapidinho, o que é mais um sinal de um time que será rebaixado. Exatamente. Um time que depende do Neilton, com todo respeito, e acho o Neilton um bom jogador, tá? Inclusive defendia ele quando estava aqui no Internacional, mas ele não pode ser centro de time. Absolutamente, não tem como. Se depender do Neilton, nem seja para escapar do rebaixamento. Não dá, tu tem que ter um alicerce maior em cima, algo que dê uma capacidade maior de criação e de efetividade para o time, que é o que falta absolutamente pro Coxa. Hoje tu não consegue ver uma válvula de escape. Assistindo o Curitiba contra o time misto, pessoal, foi um time misto do Grêmio. Tinha poucos titulares em campo hoje do Grêmio, e tu vê um Curitiba praticamente entregue, Curitiba que não tinha aquela indignação, não conseguia fazer frente com um time misto do Grêmio, então sinto muito ser os torcedores do Curitiba, mas já era, pessoal. Acho. E posso botar uma pimenta a mais nisso aí, claro, Fernando, em relação pra gente estender um pouco a história pro torcedor Coxa Branca também. Eu olho a nominata do Curitiba e eu não acho que é time para cair. Eu não acho. É um elenco que vai brigar para ser, mas eu acho que é um elenco que tem condição de ter feito muito mais do que fez. Tu olha, quando a gente fez aqui, Alô Coxa Branca, o especial do Coxa Branca, tá? Que tá lá no canal ainda, tá aqui no canal, se vocês quiserem buscar, vão lá ver, é um material legal. Claro que é em outro momento, era a contratação de um técnico, nem tá mais, mas tem lá a gente falando sobre o elenco, fazendo projeções que servem para agora também, para fazer algumas reflexões. E eu acho que o time do Curitiba, quando eu fui estudar mais a fundo para fazer esse especial nosso, o elenco do Curitiba, nem eu tinha me dado conta que o Curitiba tem um material humano para fazer melhor. E tem mesmo. Tem jogadores ali que podem dar uma resposta. O Galdesani estava no meu cartola, o pessoal cartoleiro aí, Galdesani estava no meu cartola. É um jogador que é meu de confiança no cartola, inclusive. Tem Galdesani. Tem Ricardo Oliveira, que pra mim é vovô garoto, mas é um baita fazedor de gol, e para aquele grupo de baixo lá, um jogador que faz a diferença se bem aproveitado. O próprio Neilton, o Giovanni Augusto. Tem o Sabino na zaga, um zagueiro interessante. O Rodolfo, que entrou no segundo tempo, que é um cara que é bom zagueiro e que traz experiência. O bom goleiro, o Wilson. Isso. Sabe? Mas quando não dá liga, não dá o encaixe. Não dá liga, é verdade. Quando não dá liga... E quando tu pega o checklist do rebaixamento e começa a assinalar com certo todas as exigências, aí fica difícil mesmo, né? Infelizmente, eu acho que realmente está confirmado já, virtualmente, né? Como gostam de falar, o rebaixamento do Coxa. Exatamente, concordo. E acrescentando, falando da parte do Grêmio, assim como na nossa visão o Coxa está praticamente rebaixado, falta só confirmar matematicamente... O Grêmio deve erguer as mãos aos céus
e agradecer ao Palmeiras por ter sido campeão da Libertadores. Por que isso? Pois com a bolinha que o Grêmio vem jogando, uma chance de título na Copa do Brasil, olha pessoal, não dá pra mentir, não é muito grande. O Grêmio hoje entra como, eu não vou dizer uma zebra, mas o Palmeiras entra como um bom favorito ao título da Copa do Brasil. Então esse título da Libertadores do Palmeiras, que abre uma vaga a mais no Brasileirão, e caso o Palmeiras também venha conquistar a Copa do Brasil, até o quinto ou sexto colocado pode pegar uma vaga direta, dependendo de onde o Palmeiras ficar. No caso, vão ser 5 vagas diretas no Brasileirão. Então o Grêmio deve agradecer muito esse título do Palmeiras, pois a briga pelo G4, o Grêmio já deu PT saudações, já era. Não, o Grêmio não briga mais pela vaga no G4. E agora, ou é campeão da Copa do Brasil, ou tenta ficar ali pelo menos em sexto, sem ser ultrapassado pelo Fluminense, que pode passar ainda na rodada. Senão a coisa vai começar a se complicar até mesmo para a briga de Libertadores para o Grêmio, que pode acontecer de pegar uma pré-Libertadores. Eu diria que é praticamente certo que o Grêmio pegará uma pré-Libertadores. Tu acha isso? De hoje. Se eu tivesse que apostar as minhas fichas hoje, se o Grêmio ficar fora da Libertadores, na pré-Libertadores ou no G4, eu acho que ele pega a pré. Eu sei que tem a questão que abriu as vagas. Sim. Isso vai facilitar. Mas o Grêmio já não está bem, só para embasar o que eu acho, o Grêmio já não está bem e o Grêmio ali na frente estará pior teoricamente quando chegar o entre-jogos da final da Copa do Brasil. Mas aí que tá, com o título da Copa do Brasil, da Libertadores pelo Palmeiras, a final da Copa do Brasil é depois da última rodada do Brasileirão. É verdade, desculpem, Panaca. É dia 28, o último jogo é dia 24. É verdade. Então provavelmente a última rodada o Grêmio deverá pôr um time misto, reserva, que é contra o Bragantino. Sim. E aí quando o Grêmio botar time Mas reserva... então já sustenta a minha teoria, já vou me apegar nesse último jogo aí. Sim. Mas eu já discordo, não, eu vejo que o Grêmio consegue a vaga direta, mas só vai conseguir essa vaga direta pelo título do Palmeiras na Libertadores. Hoje, com o futebol atual, eu não vejo o Grêmio com condições de vencer o Palmeiras na Copa do Brasil. Pode vencer, é lógico que pode, pessoal. Não dá pra ser definitivo, porque o futebol é uma caixinha de surpresas, como dizem por aí, né? Tudo pode acontecer no futebol. Frase nova no Terra do Futebol, eu tive que te parar. Essa daí, cara, genial, cara. Que inovação essa frase, né? Espetacular. Estamos inovando sempre na Terra, é o canal da inovação. Mas enfim, pessoal, o Grêmio pode conquistar, é claro que pode. No futebol tudo pode acontecer. O Grêmio hoje está jogando mal, pode começar a jogar bem, daqui a pouco pode. É pouco provável? Mas pode acontecer. E se o Palmeiras for campeão, como a gente comentou agora há pouco, e ficar ali no bolo do G5, até o sexto colocado pode ir para a vaga direta. Então, eu vejo o Grêmio ainda com condições, acho que o Grêmio ainda consegue essa vaga direta, ou pela Copa do Brasil, ou até mesmo pelo Brasileirão. Eu sei que a minha teoria ela é difícil de se sustentar, eu sei disso, mas como eu comento aqui sempre, eu sempre deixo bem claro para vocês, né, galera, quando eu tô fazendo análise baseada em informação, em fatos, em campo, e quando eu tô dando palpite, chute, apostando, que é o que eu tô fazendo com essa questão do Grêmio agora. A análise racional é como o Fernando Eifler falou, ela indica que, né, caso perca a Copa do Brasil, que inclusive quero deixar bem claro que eu acho que o Grêmio será o campeão na Copa do Brasil, também é palpite, porque está jogando menos do que o Palmeiras, mas excluindo a vaga da Copa do Brasil, eu acho que o Grêmio vai ter muita dificuldade. Com certeza. Não tem nenhuma dúvida disso, ainda mais dependendo do que acontecer com o Palmeiras no Mundial, né? Ou o Palmeiras consegue a proeza de ganhar do Bayern, que aí sim é difícil, e aí talvez venha um pouco mais desmotivado, mais de sangue doce, quase de férias pelo título mundial, ou perde, o que digamos seria a lógica hoje, né? E vem mordido para tentar conquistar mais um título, o último da temporada. Tá parceria com Seria a Lógica, né? Eu não vou me complicar aqui com a torcida palmeirense, mas o Bayern de Munique vai ser osso duro de ruim. Perdão, meus amigos palmeirenses, mas pô, acho que até vocês, meus amigos palmeirenses, devem concordar, né? Que o Bayern de Munique... Cara, não. Aí eu vou defender os porco tudo aqui. Nós vamos conseguir dar um jeito de amarrar o Bayern lá, velho. Bora. Isso eu te digo, porque assim, ó... Luiz Adriano tá acostumado com o Mundial. É a missão da vida do Palmeiras. Aliás, já que a gente tá falando aqui rapidinho, no final do vídeo aqui a gente vai fazer uma pequena menção pro Palmeiras. Quero deixar já de antemão que a gente não deu os parabéns ainda pelo título do Palmeiras, que é o campeão da América. A gente tá aqui fazendo brincadeira e tudo, mas o Palmeiras
foi merecedor desse título. Os dois times que chegaram à final, acho, né, Fernando, mereceram estar lá. Mas vamos falar um pouco, vamos encerrar o Grêmio aqui, e aí a gente fala um pouco depois do jogo do Internacional, e aí a gente vai falar para vocês também, torcida santista e torcida palmeirense. Agora então, pessoal, vamos encerrando o assunto do Grêmio, vamos para o jogo do Inter. Só dando as alterações, né? Que eu quero passar pelas alterações do Grêmio que foram muito ruins. Né? O Grêmio que tinha Everton Cebolinha, hoje coloca Everton sem bolinha. Não dá. Aí fica difícil de querer reagir num jogo com Everton sem bolinha. E Tassiano de titular, né? Bota o Everton sem bolinha mesmo. Acabou. Então, pessoal, vamos agora falar da 9ª vitória consecutiva do time do Inter. Recorde de vitórias dos pontos corridos. Recorde de vitórias consecutivas dos pontos corridos. Isso mesmo, pessoal. Inter de Abel Braga, recordista de vitórias consecutivas. Com a vitória de hoje sobre o Bragantino por 2-1, o Red Bull Bragantino por 2-1, Inter chega à 9ª vitória. Se isola na liderança, o Flamengo ainda joga na segunda-feira, mas no momento o Inter abriu 5 pontos para o segundo colocado, que agora é o Atlético Mineiro. Mais uma boa partida do Inter, uma partida difícil contra um bom adversário, que é o Red Bull Bragantino. Vem melhorando cada vez mais essa competição, trouxe muitas dificuldades. Nando, o que tu achou da partida do Inter? Como tu viu a atuação do Inter e do Red Bull Bragantino nesta grande partida que vimos? Grande jogo. Vamos começar por aí, foi um grande jogo. Eu até esperava que fosse ser bem melhor, tá? Ele não correspondeu às minhas expectativas particulares, mas foi um jogo sem medo dos dois times jogar. Eu já vou louvar e chamar de grande jogo só por isso. Não foi tecnicamente exuberante, não teve lances espetaculares, uma chuva de gols, não teve nada disso. Mas foi um jogo das duas equipes querendo jogar, as duas equipes querendo propor suas ideias de jogo, querendo abrir placar, querendo empatar, querendo ganhar, querendo virar. Sabe, duas equipes competitivas. Acabamos de criticar esta falta no time do Grêmio e do Curitiba, da falta de indignação, da aceitação da derrota, e não se viu isso nessas duas equipes hoje. O Red Bull Bragantino, alô Red Bull, a gente fala Red Bull, ninguém fala Red Bull, manda um Red Bullzinho pra nós aí pelo menos. A gente tenta, né? A gente claro, é cara de ser, pau. Né? Vamos ter lá, a gente não é ninguém, mas a gente tenta, porque a gente fala Red Bull. Mas galera, será que não vão nos desmonetizar aí? Não vamos. Não? Então tá bom, vambora. A gente não ganha dinheiro mesmo. Então, cara, o jogo foi um jogo legal de se ver por causa dessa questão dos dois times estarem abertos a conquistar a vitória, exatamente, a querer a vitória. O Red Bull Bragantino eu falei lá no início do canal, um dos primeiros jogos que eu fiz aqui do canal. Eu falei que, eu não me lembro se foi contra o Grêmio ou o Inter que ele jogou, né, nesse vídeo que eu falo, mas também tá lá no canal se vocês quiserem procurar. Eu falei que lá o time do Bragantino estava na zona de rebaixamento, Fernando. E eu falava que ele já dava sinais de que poderia fazer o que vem fazendo agora. Porque era um time que perdia, mas perdia jogando. Caía em pé, caía lutando, morria lutando, como eu citei lá naquele vídeo. E é um time muito bem treinado, um grande trabalho do Maurício Barbieri, que até esse trabalho era um técnico que eu não tinha assim muita atenção ao trabalho dele, porque ele tinha sido um interino no Flamengo, que até deu certo, mas depois transitou, né, mais perifericamente, e aí chegou de volta numa Série A e faz um grande trabalho, um trabalho que pegou lá embaixo, que está mais estruturado taticamente, que está um time firme de se ver, firme no sentido que eu digo de um time seguro, um time que já tem sua mecânica incutida na cabeça dos jogadores, os jogadores já sabem como é o esquema do time, é um time matreiro, é aquele legítimo time manhoso, era um jogo perigoso para o líder do campeonato hoje, e aí as notícias boas também para a nação colorada, que já deve estar esquentando as mãos já para botar a mão na taça. Parece que a taça já foi embalada e está esperando o recolhimento do frete para ir para o Beira-Rio, porque o time do Internacional novamente ele soube, como é que eu vou dizer, não é sofrer, a palavra sofrer não é o que aconteceu hoje, mas ele soube sentir o jogo,
levar o golpe que levou do gol de empate. Houve as mexidas do Abel Braga, que na hora eu desci a lenha no Abel Braga, quando eu vi alguns nomes que iam entrar. Durante o jogo, o Fernando tá aqui dando risada que ele sabe. Eu desci a lenha antes dos jogadores pisarem em campo. Quando eu vi os nomes que iriam sair, todas as mexidas do Abel. Vos apresento Alvo Abel Dumbledore. Porque esse homem é mágico, professor Aldo Abel Dumbledore. Faz até Marcos Guilherme jogar, meus amigos. Até Marcos Guilherme jogou hoje. Quem diria? Não, é mágica, cara. O Harry Potter tem que vir fazer PhD com o Abel, cara. É impressionante, é impressionante. Hogwarts estaria protegida de qualquer energia maligna dos bruxos lá. Pra quem gosta de Harry Potter sabe o que eu tô falando, fazendo palhaçada aqui. Mas é verdade, cara. Eu ia descer a lenha no Abel hoje e deu certo. Ele matou, ele povoou a zona onde o time do Bragantino estava trabalhando a bola, e foi tu até que me chamou a atenção para isso, logo que foram feitas as alterações. Deu certo. Como eu sempre falo, não gostei, ia descer o pau, mas eu não discuto com o campo. O campo falou mais alto do que eu hoje, eu tenho que aceitar isso. Foi muito bem, neutralizou as ameaças que estavam sofrendo no segundo tempo, com as mexidas do Abel e a redisposição do seu time. Novamente, hoje teve algumas individualidades que me desagradaram. Achei que o Moisés foi mal, o Lucas Ribeiro eu vi apagado no jogo, o Cuesta no início do jogo um pouco atrapalhado, mas teve algumas monstras também. O Edenilson foi bem de novo, o Patrick monstruoso novamente, e abemos Armador Esporte Clube Internacional. Não é um 10 clássico, não é, mas hoje nós temos um distribuidor de jogo quando nós olhamos para o time do Internacional, Bruno Prachedes. Ele vem também numa crescente, ele vem chamando o jogo, ele não se esconde do jogo, mesmo quando ele erra, mesmo quando ele vê que ele não tá no dia dele, que não foi o caso hoje, tava num bom primeiro tempo, principalmente no primeiro tempo, chamou o jogo para si, se apresentando, obrigando, como uma vez eu falei em alguns jogos do Grêmio, ele obriga o time a passar a bola por ele. O time não pode ir adiante sem ele tocar na bola. E ele toca com muita qualidade. Ele enxerga diferente. Ele é um jogador que eu já tinha ele como um potencial craque. Eu não sei se não pode chegar a mais. Não sei. Estou fazendo aqui futurologia. Não estou cravando nada. Não sei. Ele precisa se confirmar ainda como titular, para depois a gente ver o futuro dele. Mas me chama muita atenção os últimos 4 ou 5 jogos do Praxedes, Fernando. A evolução, a curva crescente dele cada vez mais acentuada. Claro, chama muita atenção porque ele é um garoto que tem o quê? 18 anos? 18 anos. Ele tem 18 anos. 18 anos, Bruno E ele Praxedes. parece que entra e não sente a pressão agora. Exatamente. Tudo bem, ele está se beneficiando de uma fase exuberante do Colorado. O Inter vem muito bem, são 9 vitórias seguidas. Isso traz confiança para o elenco e, consequentemente, traz confiança para o garoto. Isso é excelente para esse desabrochar dos garotos do Inter, que tá jogando muito para Praxedes. O Caio Vidal também tá fazendo Caio Vidal fez um baita no jogo. E o Alberto vem jogando bem, embora hoje não tenha feito uma partida muito boa, não jogou bem hoje, mas vem jogando muito bem. Então tudo isso colabora para que o Inter cresça. É a confiança, é a boa fase, e são garotos muito habilidosos, muito bom de bola, que tem uma... Como é que eu vou dizer? Tem uma personalidade em campo, que eles não se escondem, eles vão atrás da bola. Eles não ficam escondidos atrás dos experientes. Eles gostam da bola, Eles gostam. Eles vão pro jogo, não, da bola que eu vou fazer, eu vou Exatamente. decidir. Isso é muito importante para um time que nem o Inter hoje. O Inter precisava disso. O Inter que vinha capengando, não vinha bem, precisava de peças que chamassem a responsabilidade, que dessem uma dinâmica nova para o time, e isso foi encontrado. O Praxedes, ele também... O que é o normal de um garoto? É jogar bem, é jogar mal, é jogar bem. O Praxedes vem jogando bem, é jogar bem, é jogar melhor, é jogar bem de novo. Que antes. Joga bem melhor do que antes. Aí joga melhor do que jogou melhor antes. Não, ele vem bem, aí joga melhor. Aí joga bem de novo, aí joga melhor outra vez. Exato. Ele vem mantendo uma constância em alto rendimento espetacular. Espetacular. Eu vou me arriscar a dizer 2 coisas aqui. Primeiro, que o Internacional inverteu uma ordem
popularmente conhecida, que é o quê? Aquela coisa quando a gente fala que todo time campeão, e é uma verdade do futebol, tem que ter uma mescla de jogadores com experiência, de raposa velha, no bom sentido da Sim. palavra, de medalhão, como a gente fala no futebol, com a meninada. Só que por que a gente sempre fala que essa receita, e ela é a receita na minha opinião mesmo? Porque na nossa ordem de raciocínio a gente pensa o quê? Que é para os medalhões doutrinarem a meninada, Exatamente. botarem eles no controle. E acho que internacional isso aconteceu de forma contrária. A meninada veio pro time para empurrar os medalhões. Os medalhões estavam acomodados, estavam oscilando, um ou outro estavam em má fase. Edenilson vinha muito mal. O Cuesta? O Cuesta, O exatamente. Cuesta fez uma temporada. A temporada do Cuesta, sendo campeão brasileiro, o saldo dela é negativo. Concordo. Ele fez mais de meia temporada horrorosa. Será uma temporada negativa na conta do Cuesta. Está muito bem de novo o Cuesta. Hoje até não gostei, mas ele está muito bem. Mas eu acho que o Internacional inverteu essa ordem. A meninada que contaminou o ambiente do Internacional e fez o Internacional ter sangue no olho para ir buscar essa sequência de vitórias que buscou. E eu acho que isso é muito benéfico, isso é incrível num time de futebol, quando acontece essa sinergia que a gente está vendo, a meninada. E hoje, a outra coisa que eu quero arriscar dizer aqui, e isso vou arriscar bastante dizendo, mas eu acho que eu já enxergo como o grande líder técnico do Internacional, Bruno Prachedes, hoje. Mas não tem como discordar. Hoje ele é líder. É que a torcida ainda tem o Edenilson nesse papel, né? Não é técnico a palavra que eu falo, é o líder, aquele líder mesmo, que às vezes quando não é o Edenilson é o Dourado, que não é um líder técnico, não é um virtuoso técnico, apesar de eu ser fã do futebol do Dourado. Alô, Rodrigo Dourado, um dia fala com a gente, cara, eu sou muito teu fã e o Fernando também que eu sei. Eu acho que é a liderança aquela, que eu usei a palavra técnica, mas é aquela liderança, como eu descrevi agora há pouco, de obrigar o time a jogar com ele. A liderança de habilidade, né? Exatamente. Da técnica refinada, do passe refinado, da jogada. Mas daquela coisa assim, daqui a pouco a minha posição é aqui, mas eu tô vendo um buraco lá e eu vou e eu faço, o time me dá a bola naquele buraco. Ele faz isso, ninguém mais no Internacional faz isso. Todos, e tá certo, não é uma crítica a isso, tá? Porque o time se encaixou quando o Abel colocou cada um na sua especialidade. Tu é de corredor, tu vai fazer só o corredor. Tu é lateral, tu vai fazer só a lateral. Não te preocupa em cortar pro meio, em fazer malabarismo, e nada disso. Não, o que tu sabe fazer? Eu sei fazer isso aqui, professor. Então, Aldo Abel Dumbledore vai fazer a magia. Pirilim, pim, pim, e vai embora, tá ligado? E tá funcionando, cara. Ele simplificou o time e aí ele achou uma joia como o Praxedes, que já tá jogando muito e, na minha opinião, vai jogar muito mais ainda ao longo dos anos. O Bruno Praxedes, ele tem biotipo de jogador moderno, ele tem futebol de jogador moderno, ele tem movimentação e preparo físico de futebol moderno, mas tem um talento de jogador à moda antiga. Concordo totalmente. Ele tem bem essa peculiaridade da moda antiga. Ele bate bonito na bola. Exatamente. Ele não tem medo de arriscar. E eu já vou cantar uma pedra aqui. De novo o Terra do Futebol vai largar uma pedra aqui antes que todo mundo. O Bruno Praxedes, ele tá cada vez batendo mais a gol. E a bola tá indo todas lá na arquibancada. Só que ela vem baixando, se vocês cuidarem, nos últimos 2 jogos. O Bruno Praxedes está se aperfeiçoando, isso é uma outra coisa que eu louvo muito num jogador hoje em dia. Há muito tempo que parece proibido que o jogador, depois que está no profissional, parece que é proibido dele se aperfeiçoar, dele treinar fundamento. Parece que não pode, é vergonha treinar fundamento quando está no profissional. E nitidamente o Bruno Praxedes está treinando, e está evoluindo, e está a caminho de se tornar um grande batedor de média distância no Internacional. Anotem isso. E será? Disso eu não tenho nenhuma dúvida. Mas, Nando, com essa grande vitória do Inter, como comentamos também, com um time muito difícil, um time muito encaixado que é o Bragantino, com muitos jovens jogadores habilidosos que deram muito trabalho. O Inter venceu mais uma, são 9 vitórias seguidas. E aí? Já é campeão? Já dá pra dizer que é campeão? A gente já disse aqui, né? Desculpa. Sim, eu sei que dá pra dizer, mas ou está muito encaminhado?
Tá muito encaminhado. Mas tu crava 100% já. Eu cravava 100% e disse aqui no Sim. início deste vídeo que vocês estão assistindo que já tá esperando para ser entregue no Beira-Rio. Porém, um adversário que eu cravei que não será campeão, continuo achando isso, mas é o adversário único. Vamos ver, ainda tem amanhã, nós estamos gravando no domingo, isso após o jogo do Internacional, amanhã ainda tem Flamengo. Mas parece que o Galo resolveu encorpar na reta final. O Galo está dando sinais. Hoje eu achei que o Galo já ia, ganhou uma, duas. Hoje já vai entregar que é o histórico eletrocardiograma do Galo. Hoje ele talvez tenha apresentado armas. Porém, eu acho muito confortável a vitória do Internacional. Deixa ele na mesma tranquilidade que ele estava. E agora o fator psicológico ele pesa mais a cada rodada que vai passando para quem tá atrás. Exatamente, eu concordo contigo com isso e principalmente porque até a vitória de hoje o Inter para mim era o grande favorito e eu tinha para mim o jogo do Bragantino é divisor de águas. Eu também tinha um jogo chave. É um dos adversários mais difíceis da sequência final do Inter. Tirando o Flamengo na penúltima rodada. E por não ter uma grande camisa, talvez ele não gerasse tanta preocupação quanto deveria. Exatamente. Para mim era o adversário mais encardido que o Inter podia enfrentar. E foi. O Inter teve um jogo muito difícil e ainda assim conseguiu vencer. E para mim tem outro ingrediente. De forma consistente. E para mim tem outro ingrediente que eu até comentei com o Nando durante a transmissão do jogo, nós estávamos assistindo o jogo, que já vem de algumas rodadas. Na verdade tem várias partes do campeonato, mas do Grenal e agora, pra mim, é aquele rótulo de time campeão. É quando o time não vai vencer e numa jogada tem um pênalti. É uma jogada, mão na bola, pênalti e o time vence. Isso pra mim é aquela... como é que eu vou dizer? A sorte acompanha a competência. É a sorte de campeão, aquela clássica sorte de campeão. Quando o jogo não tá indo bem, o time tá bem, mas tá com o adversário equilibrado e de algum jeito o time vence, o time consegue vencer. Isso é muito sinal de time que vai beliscar a taça, que vai conquistar a taça e levantar o caneco no fim da competição. Exato. Tem mais algo a acrescentar sobre o jogo do Inter, Nando? Não, cara, eu acho que é isso aí. O jogo do Inter, o que tinha para ser falado foi falado. O Internacional tá com uma mão na taça já e tá só com preguiça de tirar a outra do bolso. Eu acho que não tem muito o que fazer. A chance agora é Flamengo e Atlético vão ter que fazer mágica. Mas fazer mágica contra Aldo, Abel, Dumbledore, vai ficar difícil. Concordo totalmente. Acho que já era. Principalmente porque o Inter não tropeça, né? O Inter só vence, dificilmente o Inter vai perder muitos pontos, ao contrário desses adversários que são muito mais instáveis. Então, o Terra do Futebol decreta: Inter vai levantar a taça no dia 24, que a taça só levanta na última rodada, né? Mas talvez venha até antes esse tetracampeonato, esse sonhado tetracampeonato colorado. 40 e lá vai pedrada anos, né? São 40. Eu não sou bom com números. É que aqui é de humanos, pessoal, mas em temporadas, né? São 41 temporadas, né? 79 e 20, mas como vai ser 21, são quase 42 anos. É muito tempo, né, pessoal? Mas, enfim, pelo jeito, a espera vai terminar. Mas enfim, né? Então, acho que gostaria de te agradecer, né? Ele quer me ferrar, né? Eu prometo pra torcida do Palmeiras que a gente vai falar do Palmeiras e do Santos. Ele é apressado, eu queria agradecer e eu iria emendar com a fala do Palmeiras e Santos. Mas olha só. Eu esqueci mesmo, né? O estagiário será demitido. Não, mas eu não sou estagiário. Tá ouvindo, estagiário? Então, Palmeiras e Santos. Cara, Palmeiras e Santos, eu fiz questão da gente não deixar passar aqui, porque a gente até pensou em gravar um material, né, Fernando? E acabou que a gente não teve tempo de elaborar bem o material, de criar, porque a gente queria criar um produto para isso, e não jogar só uma menção lá, porque eu acho que seria até desrespeitoso com as duas torcidas. Então a gente acabou não fazendo e resolvemos fazer essa menção aqui, porque a gente não podia deixar de parabenizar, como a gente já fez agora há pouco, mas quero agora abrir o bloco Palmeiras e Santos, dizendo parabéns às duas torcidas. O Santos também era muito merecedor desse título, caso tivesse ganho. Foi comovente a declaração do Marinho depois, mas acho que o Palmeiras, ele coroou
temporada do time mais competitivo da América do Sul. Ainda tem mais 2 títulos a disputar. Um ele não vai ganhar, mas matematicamente ainda tem chance no Brasileiro. Tá vivíssimo na Copa do Brasil e vai disputar um Mundial. A gente fez brincadeira aqui, porque racionalmente, pessoal, com todo respeito à torcida palmeirense, ganhar do Bayern, cara, o Barcelona do Messi tomou 8. Exatamente. Acho que eu não preciso dizer mais nada. Para mim é o time, e não é só esse time do Bayern, para mim o time do Bayern, ele historicamente, como todos os alemães, eles são times muito consistentes, são times muito competitivos. E quando tu tem um time mais competitivo do mundo, que é o Bayern de Munique, o atual melhor do mundo, que pra mim eu já falo há muito tempo, já falei várias vezes aqui no canal, mas é disparado o melhor centroavante do mundo desde Ronaldo Fenômeno. Declaração forte declaração. Pra mim o melhor do mundo desde Ronaldo Fenômeno. Na posição centroavante, Cristiano Ronaldo é centroavante de final de carreira. Cristiano Ronaldo, quando eu penso nele e eu avalio ele como ponto esquerdo. Como ele jogou a maioria do tempo no Real Madrid, no Manchester United, que foi para mim o auge do Cristiano Ronaldo. Especialista 9 da função. Cara, o Leva é fenomenal. Então, quando tu tem essa sinergia toda num time, é muito complicado para qualquer um. Não é o Palmeiras, não é porque é time brasileiro, porque eu não tenho esse rótulo, tá, pessoal? Eu quero deixar bem claro. Eu não acho que a distância do futebol brasileiro e argentino, mas principalmente o brasileiro, seja tão abismo quanto dizem para os clubes europeus, principalmente nesse início da temporada deles lá, final da nossa aqui, de ano de pandemia, que eu acho que aproximou mais as coisas. A gente já viu tanta coisa no futebol, por que o Palmeiras não pode sonhar? Pode sim. E aí eu vou te dizer uma coisa, tem um jogador no Palmeiras, que eu sou fã de carteirinha, vocês que acompanham já devem saber de quem que eu tô falando, que eu acho que se ele tiver um grande dia, pode passar por ele a vitória palmeirense no Mundial, chama-se Felipe Melo. Olha só. O Felipe Melo é o cara que tem, que não vai entrar em campo pensando nessa diferença de tamanho, de Europa, de coisa, não, ele já sentou a botina nos caras lá na Europa também, sabe? Já jogou em time maior do que o Bayern, sabe? E se ele conseguir passar isso, eu não tô falando nem pela técnica do Felipe Melo, que eu acho um cracaço de bola. Se ele conseguir estar com a cabecinha no lugar e tranquilizar o time dele do sentido de que são só 11 seres humanos iguais a gente do outro lado, dá. O Internacional ganhou contra um dos maiores Barcelonas de todos os tempos. O São Paulo, rival do Palmeiras, ganhou de um dos melhores Liverpools de todos os tempos. Exatamente. O Liverpool de Steven Gerrard era um Liverpool que era extremamente competitivo, aquele Liverpool, e o São Paulo foi lá e conseguiu ganhar. Então por que não sonhar? E parabéns, Palmeiras. É isso aí. É isso aí, pessoal. Também queria deixar meus parabéns ao Palmeiras e também meus parabéns ao Santos. Não foi campeão, mas como bem disse o Nando, merecia também ter ganho. Se ganhasse, não seria um título injusto. O Santos que passou por muitos perrengues, salários atrasados, brigas políticas, brigas internas, trocas de técnicos. Era um time, foi um dos times, da minha visão, é um dos times mais desacreditados que eu já vi chegar numa final de Libertadores. Que passou por tanta coisa e ninguém dava nada. Muita gente achava, o Santos não passa das oitavas. Não, mas não passa das quartas. Não, mas não vai passar da semi. Ah, mas eu vi coisa pior, Fernando. Eu vi coisa pior. O Atlético Nacional, ninguém acreditava. E foi campeão. O Once Caldas, ninguém acreditava. Foi campeão. Sim. Com todo respeito, mas não vou deixar tu botar o Santos no mesmo balaio desses times. Santos é um clube gigantesco, tricampeão de Libertadores. Não, mas é bem diferente. Eu não tô falando dessa visão. Não tô falando como uma zebra. Não chamei o Santos de zebra. Ah, tá. Eu falei pelo tudo que se sucedeu no ano do Santos. Era 2 transversais atrasados, problema na presidência, com troca de presidente, troca de treinador. Não, nesse caso tá. O Santos passou por muito... É a receita inversa. O Santos passou por muitas dificuldades. Tudo que o Santos aconteceu no ano é aquele time que normalmente briga para não cair no campeonato de pontos corridos. É Exato. tanta briga interna que é o time que briga para não cair porque não tem sustentação. Só que o Santos conseguiu uma figura, parece que ela ficou como... A própria figura é tão crente, né, tão religiosa, Cuca.
o Santos conseguiu o Cuca e o Cuca abraçou todos os problemas e botou nas costas dele e diferenciou, pessoal, não tem nenhum problema, nós vamos jogar. Vocês estão comigo. Trabalho do Cuca. E os jogadores disseram, estamos com você, professor, estamos contigo. O Santos abraçou a causa do Cuca, esqueceu os problemas da direção, todos os problemas, e o time lutou bravamente. Ontem mais de um jogador ao final da partida do Santos falando que queriam ter dado o título para esse, para aquele, mas vários citando que gostariam de ter dado o presente para coroar o trabalho do professor Cuca. Exatamente. Parabéns, Cuca. Parabéns, Cuca. Parabéns, Abel Ferreira. Parabéns, Palmeiras. Parabéns todo mundo que estava envolvido nessa final. Apesar de Terra do Futebol não vai ter papas na língua também. Foi uma das piores finais de Libertadores, tecnicamente, que eu já vi. Não podemos já dizer. Foi um jogo, infelizmente, um jogo muito fraco. Um jogo típico de final de Libertadores, com times com mais medo de perder do que vontade de ganhar. Exatamente. Mas infelizmente foi uma partida muito abaixo. Mas enfim, meu querido Nando Terra, mais algo a acrescentar no nosso vídeo? Claro, uma última coisa espetacular. Pessoal, todo mundo aqui, prestem atenção que eu tenho uma grande pergunta para o Fernando Eifler. E o Breno, Fernando? O Breno? Não sei do que ele tá falando. Eu explico. Ou tu explica? Quer tu explicar? Vou te dar a chance de tu explicar, eu contextualizo. Eu sou o cara aqui que eu comento, não tenho medo de comentar. Substituição no Palmeiras. Vai entrar Breno Lopes. De pronto. Olha aí, Abel Ferreira colocando o Breno Lopes. Nunca entrou bem num jogo do Palmeiras. Nunca entrou bem. E o cara vai ser coroado com uma final de Libertadores. Eu não estava certo, foi coroado, né? Mesmo. Eu não estava certo, ele foi coroado. Fez um gol. Nunca critiquei. É assim, pessoal, foi aquela zica homérica. Ziquei o cara, falei, meti o pau. Nunca entrou bem no Palmeiras, sempre que entrou no jogo fez cagada. O que ele fez lá? O gol do título. Antes, o que o teu parceiro aqui falou? Ele comentou, tu zicou, ele vai fazer o gol do título. Não, a minha resposta foi: não se esqueça que o Internacional ganhou do maior Barcelona de todos com um gol de Adriano Gabiru. Pessoal, acho que com essa eu acho que dá pra encerrar o vídeo. Valeu, galera. Obrigado a todos vocês. Foi demais. Fernando, eu quero te agradecer. A gente tá aqui hoje pessoalmente se despedindo. Exatamente. Porque eu tô me mudando, eu tô indo morar em outro estado. Quando eu chegar lá, que ainda não tem data certa, pessoal, mas vai ser nas próximas semanas, aí eu vou contar para todos vocês que cidade é, onde é que é, como é que é, porque eu tô indo para lá muito por motivos pessoais, mas por motivos aqui do canal também, porque eu quero me aproximar lá de um outro mundo que vai ser interessante pro canal, para trazer mais gente aqui para nossa resenha, e tenho o apoio e a honra de trabalhar e dividir o canal com o Fernando Eifler. Cara, é uma honra mesmo. Eu espero que tu consiga ir pelo menos lá uma vez a cada 6 meses pra gente fazer essas gravações juntas de novo, tá bom? Pessoal, como a gente tá falando, hoje aqui mais um produto que vocês estão sendo nossas cobaias, no bom sentido, é brincadeira. A gente tá tentando dar uma descontraída também aqui, espero que vocês tenham gostado e a gente espera muito estar chegando agora na virada da temporada, com esses produtos novos prontos. Nós vamos trazer listas para vocês também, né, Fernando? Exatamente. Que lista que a gente vai trazer? Traremos o top 5. Qual top 5 traremos, Nando? Top 5 melhores times do Brasil na última década. Pegar o recorte da última década e quem foram os melhores times na nossa opinião. A gente vai botar aqui para vocês e vamos explicar por que cada um deles vai estar nessa lista. Fiquem ligados, pessoal. Então, pessoal, valeu. Mas antes de encerrar, tem um pedido que a gente não fez dessa vez, né? Pessoal, se inscrevam no canal. Clique no botão inscrever-se, deixe seu like, compartilhe e comente aqui embaixo também, pessoal, que tudo isso nos ajuda muito. Valeu! Valeu, galera! Falou! Pessoal, esse vídeo teve apoio de Use La Pegada, Espaço Rache e Ateliê Chama. Para encontrá-los, vão lá no Instagram e sigam @uselapegada, @espaço rache e @ateliê_chama. Valeu, pessoal, um abraço!